Senhoras vereadoras, senhores vereadores, é muito ruim a gente pedir para discutir um requerimento de congratulação individual, de congratulação a alguma pessoa, que é muito chato mesmo. Isso raramente acontece. O que me chamou a atenção desse requerimento é que eu fui verificar o conteúdo. Esse requerimento ele é direcionado ao Padre Oscar, pessoa que eu conheço há muito tempo. Eu fui estagiário no escritório de Direito, o advogado criminalista Dr. José Curi Neto. O Padre Oscar era amigo, frequentava, eu acho que foi até cliente do Dr. Curi. Depois, na condição de diretor de teatro, eu dirigi um auto de Natal chamado Auto de Papel, apresentado dentro da igreja ali da Santa Cruz, um espaço cedido pelo Padre Oscar. Então, sempre tive uma relação civilizada, uma pessoa que é da nossa comunidade. No entanto, esse requerimento, ele não é uma congratulação a algum feito do padre em relação a um trabalho social, um trabalho de evangelização, um trabalho de acolhimento. Não, é um requerimento que congratula uma fala dele, que ficou muito famosa no Brasil. E eu fui atrás desse conteúdo. Então eu me inscrevi para fazer um alerta aos vereadores. Entre várias aberrações, ele começa dizendo que as autoridades que defendem as medidas restritivas, ele coloca, são vagabundos, se refere ao governador João Dória como uma imundiça, e aí dá sequência, refere à restrição daquela igreja. Quem é o prefeito de Rio Preto? Quem que assinou o decreto do lockdown? É Edinho Araújo. Então quero fazer um alerta a vocês, quem votar a favor desse requerimento está concordando que o João Dória, o Edinho Araújo, os vereadores que apoiaram, é uma imundiça, como nas palavras dele, são cambada de vagabundos. Nem vou falar muito aqui sobre o que ele falou das pessoas de esquerda, porque isso aí não me atinge, não me incomoda. Várias vezes chamou de vagabundo, tal. E ele apresenta uma tese que é meio bizarra, quase que caricata a fala dele. É uma pena. Eu conheço o Padre Oscar, respeito a sua história, mas é uma pena, é uma fala caricata, uma fala para ser esquecida. Ele diz, vereador Renato Pupo, que o que está acontecendo, as medidas restritivas indicadas pela ciência, pelas principais autoridades médicas do mundo e do Brasil, faz parte de uma conspiração do Partido Comunista Chinês. É uma piada. Aí ele vai mais fundo, que aí é onde eu quero chamar a atenção dos vereadores, que isso me preocupa. A Câmara fazer uma congratulação, assinar embaixo, ser avalista de uma fala dessa. Sabe o que ele continua dizendo? Isso é muito sério. Isso fere a diplomacia entre as nações. Ele diz, vereador Pedro, que na Venezuela as autoridades políticas estão torturando os pais de famílias e obrigando eles a comerem folhas da Bíblia até acabar. Isso é fake news, isso é boato, perigosíssimo. Aí ele diz que na Bolívia está proibido a evangelização. Aí eu fui pesquisar, eu falei, de onde ele tirou isso? Essa notícia da Venezuela, primeira coisa, você não encontra em site nenhum dos sites mais reconhecidos no país. Tem um ou dois sites meio estranho, e é uma notícia pontual sobre um grupo de criminosos que invade um retiro religioso e comete um crime. Nada a ver com as autoridades, até porque esses dois países são signatários de cartas, de tratados de respeito à liberdade religiosa, de respeito aos direitos humanos. Então é muito séria a acusação, muito séria, você utilizar da credibilidade que o púlpito da igreja te oferece para espalhar mentiras e atacar autoridades de saúde. Na Bolívia, eu fui pesquisar também, nada a ver com proibição de evangelização. Em 2018, o governo da Bolívia fez uma reforma no Código Penal com o intuito
de inibir tráfico de pessoas. E aí falava sobre recrutamento para atividades paramilitares e atividades religiosas. E o presidente, à época, recuou, inclusive. Não tem nada a ver com proibição de evangelização. Então, para concluir, eu peço que os nobres pares, de repente o autor pode até retirar, para não ficar desagradável para ninguém. Seria muito grave a gente votar a favor de um requerimento desse, ou seja, endossar uma fala tão equivocada, quase caricata. Seria uma caricatura, seria cômico se não fosse tão grave como é a fala do Padre Oscar. Infelizmente, Padre Oscar, te respeito, gosto do senhor, responsabilidade nesse momento.